Será que Deus está falando com você? Será que você está entendendo o que Deus está falando? Tá, e se Deus está falando, o que você está fazendo com o que Ele está falando? Você está colocando em prática o que Ele espera? Você está agindo em função do que Ele espera? Você está andando no caminho que vai produzir o sucesso que Ele quer te dar? Porque o caminho de Deus é um caminho de sucesso, de bênção. Tem sacrifício, tem lutas, mas o fim é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Você está trilhando esse caminho, o que Deus está colocando para você está realmente produzindo frutos. Você percebe que semeadura há na sua vida? Esse bate-papo de hoje vai ser muito importante. Fique comigo até o final. Por hora, se inscreve no canal, toca no sininho, faz um comentário e copia o link se você gostar do vídeo e manda para os seus amigos, tá bom? Me ajude a falar de Jesus e do amor de Deus para mais gente. Hoje, eu quero ler com você o texto que está em Marcos, no capítulo 4, que diz assim, versículo 3, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. Quem tem ouvidos, ouça. O que Jesus está falando nessa parábola? Ele está falando do coração humano. Ele está falando que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É a palavra de Deus que está sendo levada. Todo aquele que leva a palavra de Deus é um semeador. A semente é a palavra de Deus. Aquele que leva a palavra de Deus, se faz semeador, ele encontra vários tipos de solo. Ele encontra um solo, mas que antes da semente ser enterrada ali, ser de alguma maneira plantada ali, vêm aves e comem. Ele fala de um terreno onde tem tantos espinhos que sufocam e aí aquela semente não consegue brotar. E ele fala de um terreno pedregoso que a semente começa a brotar, mas não tem muita terra disponível, então ele cresce rápido, mas não tem raiz, aí bate o sol e queima. E ele fala de um último solo, que é um solo fértil, um solo adequado, que a semente vinga e vai produzir uma árvore frondosa, que vai dar muito fruto, que vai dar sombra, que vai dar oportunidade de passarinhos fazerem seus ninhos, que vão gerar muitos alimentos para as pessoas comerem, muitos frutos, e com muitas sementes que poderão gerar novas árvores, e assim gerar mais frutos e mais sementes e mais árvores, ou seja, uma contínua reprodução. Uns vão gerar 30, outros 60, outros 100, diz a parábola, ou seja, no mínimo uma semente vai gerar 30 frutos bons. O que é isso aqui? De que Jesus está falando? Ele está falando dos nossos corações. Tem coração que recebe a palavra, que Deus fala de alguma maneira, que uma música fala, que uma pessoa fala, que alguém dá um conselho, que alguém manda um vídeo, e a pessoa faz o quê? Ignora. Não dá a mínima. Tem coisa que a gente ouve, tem coração que ouve determinadas coisas, e aí ele, que legal, se empolga. Mas daqui a pouco ele não dá continuidade, aí se queima aquilo. É empolgação de momento. Tem coisa que começa a brotar, começa a avançar, mas aí tem um monte de espinho,
tem um monte de provocação, tem acusação, tem gente deixando de falar com a pessoa, tem gente criticando a pessoa, tem gente rindo da pessoa, fazendo chacota, rindo da fé da pessoa, contrariando os princípios da Bíblia que a pessoa passa a acreditar, e aí ela se sente sufocada e desiste também. Ou seja uma coisa que foi momentânea, seja uma coisa que foi sufocada, seja uma coisa que era um terreno muito pedregoso, ou seja, um coração com tantas coisas que não permitiam a palavra se desenvolver, a semente se desenvolver. Seja qual for a situação, são 3 terrenos que não produziram. Mas teve um terreno que produziu, um terreno fértil, um terreno que está disponível para a palavra de Deus. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas que são terrenos pedregosos, cheios de espinhos, e são terrenos que você fala, você apresenta a palavra de Deus, e a palavra tem um pouquinho de abertura, daqui a pouco jogam fora. E tem terrenos, tem pessoas que a gente fala e elas ignoram. É o passarinho que já come a semente no início. Eles não dão a mínima para a palavra de Deus. E aí fica parecendo que Deus não falou comigo, Deus não cuidou de mim, Deus não me deu um discernimento. Não é isso. Você que ignorou o que Deus estava falando. Você que não quis dar oportunidade para que aquela semente encontrasse um terreno fértil e pudesse então ser adubada, irrigada, e ela brotar, e ela produzir muitos frutos, e ela transformar muitas vidas através desses frutos. Deus continua mandando semeadores. Às vezes, a semente é um videozinho, às vezes um videozinho de um cachorro, às vezes um videozinho de uma criança, às vezes um videozinho simples, com uma musiquinha de fundo, às vezes uma historiazinha de alguém que perdeu um ente querido, para ajudar você a entender que a vida é passageira e que você precisa andar com Deus. Mas às vezes você está com tantos espinhos na vida, sendo tão sufocado, ou o seu terreno é tão pedregoso, tem tanta coisa dentro de você que inibe o crescimento da palavra de Deus, tem tanta amargura, tem tanto ódio, tem tanto orgulho, tanta vaidade, que a palavra de Deus fica entre essas pedras do seu coração, que a coisa não acontece. A culpa não é de Deus. Deus continua orientando, dando instrução, dando discernimento, dando visão. Então, em nome de Jesus, eu te peço, abre teu coração. Mas eu não gosto de igreja, eu não gosto de pastor. Cara, olha só. Tem gente ruim em tudo quanto é lugar. Na tua família, nem todo mundo é bom. Se você se fechar para tudo e para todos, você, por causa dos maus, não vai ouvir os bons. Por causa dos maus conselhos, não vai ouvir os bons conselhos. Por causa dos falsos abraços, não vai receber os abraços que vão te dar um sentimento de pertencimento e de afeto. Por favor, abra o teu coração para as sementes que Deus está mandando. Que esse vídeo seja uma semente para desbloquear você para a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Você já adquiriu o Maratona 365? É meu novo livro com meditações diárias para que tenhamos um ano de sucesso. São meditações na palavra de Deus e muito próprias para o dia a dia, muito práticas. Você não vai se arrepender. Vamos juntos? Adquira agora o Maratona 365.